Olá, 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 queridos irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de estudo com o nosso querido Reverendo Davidson sobre a teologia da adoração. Isso é um estudo muito bom, muito importante. Na semana passada, o querido Davidson já trouxe já algumas reflexões importantíssimas para nós, né? Hoje ele vai dar continuidade. Mas antes de tudo, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer por este dia, quero te agradecer porque, mais uma vez, a tua bondade, a tua misericórdia se derrama sobre as nossas vidas e nós não podemos deixar de agradecer, reconhecendo, Senhor, cada um dos teus feitos por nós. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos a tua bondade sobre nós já no início do mês de setembro. Que esse mês seja um mês, Senhor, de muitas alegrias para todos nós, seja um mês, Senhor, onde o Senhor fale poderosamente conosco, com os meus amados irmãos, a começar dessa live, a começar através do nosso querido reverendo Davidson. Usa o teu servo, Senhor. Usa o teu servo com sabedoria, com unção, com graça, para que a tua palavra seja esclarecida, seja anunciada e que vidas sejam transformadas, é a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu não posso, né, ficar aqui falando porque o foco não sou eu, mas eu quero desde já chamar o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Bom dia! Bom dia, pastor Aderson. Que bom estar com vocês aqui, né, para mais um estudo, para mais um momento de bênçãos, né, na nossa vida. E hoje vai pegar fogo, pastor Aderson? Ih, hoje vai pegar fogo! Hoje vai ter clima de barata voa. Ih, olha, É, olha, olha, já quero é, incentivar nossos amigos e irmãos que vão começar a se conectar a nós para divulgar, né, porque hoje é, vale a pena também. Reverendo Davidson, deixa eu te fazer algumas perguntas rapidamente. Primeira pergunta, fiquei sabendo que você liberou, lançou um livro recentemente, depois você fala um pouco mais sobre isso, hein? sim, fala aqui. Isso aí. E outra coisa, como é que tá sua mamãe? Tudo jóia? Graças a Deus, estamos bem, né, dentro do quadro dela, meu pai também, dentro do quadro dele, estamos todos bem, graças a Deus. Graças a Deus. E, como é que tá aí a questão do tempo? Porque aqui em Aracruz está chovendo. Aqui abriu um sol agora, né? Tá o tempo ainda frio, abriu um Uhum. sol, né? Minha sogra está até enfrentando uma gripe, um estado gripal, mas já está saindo dele, graças a Deus. Graças a E Deus. Deus tem abençoado, né? Joia, joia. Então, reverendo Davis, eu vou sair de fininho para que você possa aquecer os nossos corações hoje pela manhã por meio da palavra do Senhor, por meio desse estudo bíblico, tá bom? Deus te abençoe e abençoe cada um dos nossos irmãos. Amém, pastor. Obrigado. Vamos colocando aqui a tela, né? Vamos começar a falar sobre algumas indicações literárias, como eu sempre tenho feito, né? Você consegue achar aqui, ó, no site da Wiclap, colocando aqui o meu nome, né, wiclap.bio/davidson.pignon. E você consegue colocar aqui com esse endereço e achar os meus livros, ó. Então você tem aqui, ó, vários livros que eu tenho falado aqui sempre, né. Vitória nos Desafios da Vida, Ética do Casamento Judaico, que é a minha monografia de mestrado, publicada. O Cheiro das Águas, o livro devocional. A Semente é a Palavra, o livro para pregadores que gostam de fazer pregações narrativas. O Super Igrejado e o Herege, né, teologia aplicada à cultura pop. Revelações originais do Salmo 23, comentado, né, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico. Temos também aqui a minha comédia, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valde Crey, um livro muito divertido. Guardadas pelo Amor, o livro para mulheres. E eu já quero deixar de antemão aqui um spoiler, pastor Aderson. Eu pretendo produzir
o audiobook gratuito de Guardadas pelo Amor também, para mulheres, tá? Então aguarde, as mulheres aí podem aguardar que teremos aqui um audiobook, Guardadas pelo Amor, tá? Vai ser uma produção muito interessante. Proteção divina no curso da vida, meu comentário palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 91. Além do sofrimento, a disputa pela integridade do livro de Jó, é o meu comentário, né, bastante amplo, né, e bastante robusto também sobre o livro de Jó. Um livro difícil na Bíblia, né, mas está aqui o comentário dele. Em busca da intimidade perdida, é um livro para desviados na fé. Eu só quero melhorar logo, uma espécie de manual bíblico para quem enfrenta a enfermidade, às vezes uma enfermidade prolongada, né? Então é um livro interessante. Em tua presença é o Salmo 139, ele é trabalhado e comentado aqui, palavra por palavra, versículo por versículo. Grupos de comunhão, um livro específico para a revitalização e crescimento de igreja, guia definitivo da pregação expositiva, método muito simples, baseado nos 3 Cs, para você conseguir fazer pregações expositivas de primeira qualidade. Storytelling para pregações narrativas, também para pregadores aqui. Tenho 3 livros para pregações, né? Sobre pregação. Então, aqui você vai aprender a fazer pregações narrativas usando técnica de contação de história. E aqui vem os grandes lançamentos, né? Tem o lançamento Esther, a providência divina contra o antissemitismo, e temos o aparato crítico do livro de Esther, é o livro que acompanha esse anterior, né? É um livro mais técnico para quem já está acostumado a fazer exegese. E, de fato, é uma benção, né? Especialmente esse livro aqui, que eu quero, inclusive, mostrar para você, né, com um pouco mais de cuidado, ó. Esther, a providência divina contra o antissemitismo. Eu senti a necessidade de publicar esse livro devido à percepção do crescimento do antissemitismo no mundo e também aqui no Brasil, né? Por causa das guerras de Israel, por causa de uma interpretação errada de tudo o que está acontecendo lá na Palestina, em Israel. Algumas pessoas, inclusive, acusam falsamente Israel de estar promovendo um genocídio na faixa de Gaza, o que não corresponde com a verdade, tá? Você pode ter suas questões lá com o atual governo de Israel, o governo Netanyahu, sem problema nenhum. O cristão pode perceber erros e criticar, mas daí a odiar o judeu, odiar Israel e falar fake news, né, para poder justificar o seu ódio, aí não, né? Aí é contra a palavra de Deus. E esse livro aqui eu produzi para poder dar a minha resposta, nem que seja uma gota no oceano, mas eu tentei, né, com esse comentário ao livro de Esther, eu tentei de fato dar uma resposta, mostrando que desde Esther nós temos a providência divina contra o antissemitismo. Eu fiz então uma exegese do livro de Esther à luz da língua hebraica. Veja aqui como está na quarta capa, né? Como eu coloquei aqui, ó. Este é um livro único, ele não menciona Deus diretamente, mas a sua mão está presente em cada linha, movendo reis, rainhas e até vilões para cumprir os seus planos. Neste comentário, vamos mergulhar no hebraico bíblico para você sentir o sabor do texto original, ao mesmo tempo que terá uma experiência de leitura fluida e facilitada. Experimente, não é? Então, à luz do hebraico, à luz da história, à luz da cultura, tem muitas curiosidades históricas até. Eu usei muito a fonte histórica de Heródoto, né, que era um historiador antigo, e trabalhamos bastante aqui o livro de Esther, tá? Então, esse livro aqui está dividido em 3 partes. Veja que ele não é muito fino, né? Na tela aqui você percebe o quanto ele é grosso, aqui, ó. Aqui é a lombada, né, do livro de Esther.
parte de trás da capa e aqui, ó, a parte da frente. E você percebe mais claramente aqui o quanto o livro é bem grossinho, né? Ele é bem interessante. Porque eu quis trabalhar nesse livro aqui em 3 partes, tá? Eu trabalho nele a primeira parte, propriamente a história de Esther, com as curiosidades, as informações históricas, literárias, não é? E o hebraico também está tudo nessa primeira parte, mas contada de um jeito fluido, de um jeito dinâmico, para não cansar, né? E além disso tudo, além da linguagem, o texto e o conteúdo, na segunda parte tem toda a parte histórica e toda a parte cultural, expandida, né, para você conhecer, por exemplo, a história do antissemitismo, a história do próprio Holocausto nazista, tem toda essa parte histórica e até estudos bíblicos, né, também especiais, envolvendo a questão de Israel, o lugar de Israel, até o que diz respeito à escatologia, né, tem um pouco ali, tá? Tem, por exemplo, na parte da festa de Purim, você vai achar ali o conteúdo sobre a história da festa de Purim, o modo como essa festa é comemorada até hoje, né, nos tempos atuais, em vários países, aqui no Brasil, inclusive, e tem até receita. Olha só, para você que é minha irmã, ou mesmo meu irmão, né, que gosta de cozinhar, que gosta de trabalhar e fazer artes na cozinha, né? Tem lá 5 receitas de comidas típicas da festa de Purim, tá? Vai ser bem interessante você conhecer. Por exemplo, né, uma curiosidade aqui, que é um doce típico de Turim chamado orelhas de Amã. Veja que curiosidade, né? É um doce de forma triangular, de uma forma que lembra um pouco a orelha humana, né? E então orelhas de Amã é um doce, um prato típico da festa de Purim. Então, veja que legal, você vai aprender a fazer esse prato e vai fazer para sua casa, para sua família aí, curtir, né, esse doce tão específico da festa de Purim, tá? Então, tá um livro muito interessante, porque a terceira parte desse livro aqui, eu falo nela sobre escatologia, tá? Então, qual o papel de Israel, de modo mais abrangente, no fim dos tempos? Será que é um povo qualquer? Ou será que tem um papel específico, né? Então, esse livro aqui vai te trazer assim, muitas informações importantes e vai contribuir para você ficar vacinado no seu coração, na sua mente, contra esse veneno do antissemitismo que ainda assola o mundo, tá? Então, você vai entender propriamente onde se encaixa Israel em todo o plano divino, desde o começo, desde que Deus chamou Abraão e dali formou um povo, desde esse início até o momento em que Deus vai dizer basta para tudo e vai colocar em prática, né, o seu plano eterno para a restauração de todas as coisas a partir da, da nossa atuação, né, inclusive no reino de Deus, né, juntamente com Ele, tá? Então tá aí o lançamento que nós estamos trazendo aí, o livro de Esther, um livro específico para combatermos o antissemitismo. É a minha pequena contribuição nesse tema tão importante, tão especial e que está também no centro da vontade de Deus, no centro do coração de Deus, tá bom? Você pode entrar aqui no site da Wiclap, buscar aqui Esther, a Providência Divina, ou colocar Estéreo, o meu nome, né? Você vai achar aqui. Ou, se preferir também, faça contato comigo, eu te mando diretamente o link. O meu contato do WhatsApp é 021 998 585402. Vou repetir: 021 998 585402. Para que você faça contato, eu te mando aqui especificamente o link para você adquirir o livro Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Vai ser uma bênção para a sua vida. Tá legal? Muito bem, pastor Anderson, estamos aqui então
na continuação do nosso material. Estamos trabalhando aqui a teologia da adoração, devido ao encaminhamento, né, do tema da teologia da adoração, nós tivemos que dar uma pausa ali para falarmos sobre um outro material, sobre um outro assunto transversal. E é importante esgotarmos esse assunto, que também está dentro dos interesses, né, do pastorado, é só lá para a sua igreja e do modo como ele e nós enxergamos, né, o aspecto da adoração cristã. Então, estamos trabalhando aqui uma análise teológica de algumas canções, algumas músicas. Começamos a falar isso na aula passada e vamos continuar hoje, né? Na aula passada falamos de algumas análises teológicas de alguns deslizes de salmos e hinos, né? De alguns hinos do, do nosso cancioneiro padrão clássico, dos nossos salmos e hinos, né? Eu falei dos salmos e hinos porque é o hinário que eu uso na minha igreja, que o pastor Aderson também usa na igreja de Aracruz. Qualquer igreja congregacional, histórica, ela conhece, pelo menos, pode não usar cotidianamente, mas pelo menos conhece o hinário, o nosso hinário oficial, né? Mas agora vamos falar quando vai pegar fogo agora, né? Você se prepara aí, você que tem canções do mainstream, ou seja, canções que tocam na rádio, que tocam, né, no YouTube, canções que fazem sucesso hoje em dia, canções conhecidíssimas, né, porque estão no mainstream. Você se prepare, se você gosta dessas canções, se você tem um carinho especial por alguma delas que eu vou retratar aqui, eu já começo com polêmica, né? Essa música aqui, ó, Ele Vem ou Incendeia, não é? Será que tem algum problema, alguma heresia ali, alguma dificuldade? Enfim, você vai conhecer agora, né? Ele vem e incendeia. Aí você pode pedir de graça o PDF de 64 páginas com essas análises de algumas letras, não são todas, né? Porque o universo é muito longo. O universo de canções do mainstream é muito longo, é muito amplo. Não dá para tratar tudo, é humanamente impossível, né? Mas eu separei algumas que me vieram à mente e a gente vai tratar aqui, tá? Eu disse desde a aula passada, o meu intuito e também o intuito do pastorado não é criar polêmica vazia à toa, não é, colocar fogo no cabaré, né, como o pessoal diz aí, mas é a gente apenas fazer uma análise. E se você é pastor, pastora, se você faz parte do ministério de louvor da sua igreja, considere levar mais a sério uma análise teológica, entendeu? Tem certos problemas aqui de letras que você pode apenas fazer uma alteração, uma adaptação da letra para cantar na sua igreja e pronto, o problema vai estar resolvido. Mas tem canções que nem fazendo assim resolve. Então você vai avaliar, vai continuar cantando, não vai, vai mexer na letra, não vai. É uma decisão do ministério local, tá? Eu não estou aqui para jogar tudo no fogo, né, e queimar tudo, não. Mas eu estou aqui para fazer esse alerta. E esse alerta pode ser importante para você, tá bom? Então a ideia não é cancelar músicas ou cantores, ou ministérios, né, de louvores aqui. Não é cancelar, mas é você ter um pensamento crítico e saber o que é que você tem cantado. Tá legal? Então a canção Ele Vem, Incendeia, gravado e difundido por artistas como David Keelan e Vini Arte Brasil e ainda o Judson Oliveira, né? Essa música aqui eu já posso adiantar para você, ela não tem propriamente heresia direta, mas ela tem frases que podem causar problema. Podem causar problema na compreensão atual de especialmente daquele visitante que chega na igreja, que não conhece nada de Bíblia, então vê, assim, frases muito fortes, né, que são até baseadas na Bíblia, mas são frases que podem ser interpretadas erradas se ela for analisada fora do contexto.
tanto no contexto bíblico quanto no contexto da música propriamente também, da música que é poesia, né. Então você tem aqui, ó, o panorama bíblico das imagens que aparecem na canção Ele Vem Incendeia. Para você que está meio perdido aí, né, é aquela música Ele vem saltando sobre os montes, né. Aí no coro: "Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja", não é. Essa música é muito conhecida, muito cantada, muito animada. Ela tem base bíblica, não tem heresia, mas ela pode induzir a uma interpretação errada e escandalosa, olha só, né. Então esse aqui, ó, esse panorama bíblico das imagens da canção, essa é a primeira frase aqui, né. Ele vem saltando pelos montes. Então, de fato, a canção está mesclando imagens de cantares. Por exemplo, né, Cântico dos Cânticos, né, a voz do meu amado vem saltando sobre os montes. Veja lá como está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo de 8 a 12. São alguns versículos, mas é bom a gente ler, né? Aqui na nova Almeida atualizada. Eu vou ler para que não fique tudo muito etéreo, muito assim no ar, né? Então, versículo 8, Cantares 2, de 8 a 12. Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao camo ou ao filho da gazela. Eis que ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra. Chegou o tempo de cantar as aves, e até se ouve a voz da rolinha em nossa terra. Então veja que no versículo 8 ele fala de fato, né, sobre saltar sobre os montes. Por quê? Porque no versículo 9 aqui a noiva, né, o eu lírico da noiva está comparando o seu amado com o gamo, ou ao filho da gazela, ou seja, ele está comparando aquela cabra montanhesa, né, que é muito típica lá em Israel. Então veja, né, por causa da comparação em Cantares, né, essa comparação na época romântica, eles pegam, né, quem criou aqui a canção, ele pega essa ideia do amado saltando sobre os montes e coloca nessa música, né, claro, comparando claramente a Jesus. Com descrições também cristológicas do Apocalipse, por exemplo. Cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo. Isso aqui está em Apocalipse 1,14. Veja o que diz lá, né? A cabeça e os cabelos dele, aqui é Jesus, né? A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Então veja que a letra é bem bíblica, mas ela pega partes da Bíblia sem contextualizar, entendeu? Apenas coloca ali a imagem bíblica e a pessoa que não tem familiaridade com essa linguagem poética da Bíblia, aí ouve lá a igreja cantando que ele vem, saltando pelos montes, sem o contexto de Cantares, a pessoa vai entender: "Ué, mas como assim ele vem saltando pelos montes? Será que Jesus é um cabrito? Será que Jesus é um cabrito que vai pulando sobre os montes, né, saltando ali, trotando sobre os montes?" A pessoa, não entende a analogia que está sendo feita aqui, não é? E pode causar escândalo para a pessoa que não está familiarizada com a Bíblia, né, com a linguagem bíblica. Aqui, ó, Apocalipse 22:20, sobre a expectativa da vida de Cristo, né. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: "Certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus". Essa é uma expectativa do cristão que já conhece a Bíblia, sabe que Jesus vai voltar. Mas para aquele que não é cristão, também pode ficar, um pouco confuso. Uma letra tão, explicitamente, né, é até teológica, não tem heresia, eu repito, não tem heresia. Mas ela é no mínimo uma letra tão pesada em termos de analogia que o visitante não crente vai ficar escandalizado ali, né, por causa de imagens tão poderosas que aparecem.
Então essa colagem poética é comum em Nódia contemporânea, mas requer cuidado hermenêutico. Hermenêutico aqui tem a ver com interpretação, né? Inódia é o modo como se estuda e produz os hinos, né? As músicas evangélicas. E a hermenêutica é a arte da interpretação, a técnica e arte da interpretação bíblica. Então, cantares em sua leitura literal celebram o amor conjugal, em leitura tipológica, ou seja, é uma tipologia, é um tipo de Cristo, né? De fato. Aponta para Cristo e a igreja, de um modo geral. É legítimo empregar tipologia, mas é preciso não confundir a presença espiritual de Cristo na igreja com a parousia, que é a volta dele, não é? Então, de fato, Cristo está atuante na igreja, mas não pode confundir as coisas. Hoje, atuante na igreja, Cristo não está com o cabelo branco e olhos de fogo. Essas são imagens da volta de Cristo, né, escatológica, que dizem respeito a juízo, entendeu? E não diz respeito à atuação ainda hoje de Cristo, quando a graça ainda está aberta, ainda há possibilidade de perdão, de salvação. Quando Cristo voltar, no seu retorno, né, na escatologia, nessas condições dessa imagem aqui, com cabelos brancos, né, como juiz, e com olhos de fogo, né, para julgar, ali não vai ter mais escapatória, não vai ter mais como alguém se converter, não vai ter mais a porta aberta da salvação, entendeu? É tudo uma questão, então, de você contextualizar. Você não vai deixar de cantar a música, mas quem for dirigir o louvor, esse louvor especificamente, tem que dar muitas explicações em várias partes da letra, para que não haja escândalos gratuitos, né, de modo indevido, especialmente para visitantes que estão ali conhecendo a igreja pela primeira vez, né? Então temos aqui, ó, cabelos brancos, olhos como fogo, né? A gente já viu aqui em Apocalipse. Aqui ele usa a imagem da noiva, a igreja e casa, especialmente na parte que fala incendeia, Senhor, a sua noiva. Aí complicou o negócio, né? Porque aqui tem a ideia do fogo, né? Além de noiva, igreja e casa, que também são imagens bíblicas, não há problema nisso, é apenas na questão da contextualização, mas aqui vem o problema, né? O problema da linguagem do fogo. Então, quando você diz que o Senhor Jesus vem saltando sobre os montes sem explicar nada, e depois diz que pede para ele incendiar a igreja, você está dizendo o seguinte, né? Eu costumo brincar falando isso, que o autor dessa canção, por mais bíblica que ela seja, mas por falta de contextualização, é como se ele tivesse criando uma imagem na cabeça do visitante, que não conhece a Bíblia, né? De que Jesus é um cabrito incendiário, porque ele vem saltando sobre os montes e mete fogo na igreja, né? E que loucura é essa, né? Que música louca é essa? O visitante descrente pode se perguntar, ele pode ficar totalmente confuso aqui, né? Aí até você provar para ele, né, que Jesus não é um cabrito incendiário, não é uma loucura, né, como está sendo cantada na canção. Então, é importante você dosar isso, né? De repente, aproveitar para cantar o hino, cantar esse louvor, né? Num culto mais fechado para crentes, onde não tenha muitos visitantes. E mesmo assim tem que explicar, porque tem crente que deveria ler mais a Bíblia, mas não lê, não é? E mesmo ele vai ficar confuso aqui com a letra dessa canção. Mas veja, é tanta explicação que tem que dar que às vezes se inviabiliza, né? Você fazer quase uma pregação inteira antes de cantar o hino, né? Então é complicado isso aí, mas enfim, o meu papel é esse, é mostrar o quanto essa letra, por mais que seja até bíblica, mas pode trazer confusão na mente por causa dessas imagens fortes, sem explicação. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó.
publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Além do problema na linguagem do fogo, porque nesse contexto aqui se refere a fogo como sendo avivamento. O incendiar, né? E pede para Jesus incendiar a igreja é para avivar a igreja, entendeu? A gente sabe qual é essa linguagem, mas o problema é esse. Na Bíblia, esta talvez seja a única parte da letra que não tem a base bíblica. Na Bíblia, o fogo não está associado ao avivamento. Eu tenho aquele meu livro, O Cheiro das Águas, meu livro devocional e de avivamento pessoal, eu tratei bastante sobre isso. O fogo na Bíblia está associado ao juízo e não ao avivamento. A imagem bíblica para o avivamento são as águas, águas profundas. Águas que trazem verdor, vicejo, né, na planta. Então, está muito mais associado às águas do avivamento do que ao fogo, porque o fogo na Bíblia está associado ao juízo, entendeu? Entendeu? Então é muito importante você perceber que essa imagem do fogo associado ao avivamento da igreja já foge do conteúdo bíblico, né? Então talvez essa seja as únicas estrofes, isso aí é a mais importante, é a estrofe do coro, né? Aliás, é o momento do coro que está ali, a parte da letra que mais vai se repetir. Incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja. Entende? Então, veja o quanto isso aqui pode trazer má compreensão para o visitante, né? Ele vai pensar: "Poxa, mas que igreja louca é essa, né? Será que vão tacar fogo aqui na igreja? Eu vou sair, porque eu não quero enfrentar um incêndio aqui, né?" Então, veja bem, né, preciso explicar muita coisa para fazer sentido a letra de incendeia, entendeu? O refrão clama, né: "Incendeia, Senhor, vem me incendiar." Veja aqui, né: "Vem me incendiar." Na Bíblia, fogo é imagem rica e ambivalente. Então, pode representar, sim, de fato, a presença e glória de Deus, como na sarça, o sinal, de cima da glória do templo, especialmente representa juízo. Deus é fogo consumidor, é o juízo escatológico, também significa a purificação, que está atrelado ao juízo, né? Ourives que purifica a prata, o ouro. Pode também significar o Pentecostes por causa das línguas que pareciam de fogo. Veja aqui, ó. Línguas como de fogo, não eram línguas de fogo propriamente. Eram línguas, uma imagem espiritual lá na cabeça de cada um que estava no cenáculo ali, na festa de Pentecostes. Mas aquela imagem lembrava o fogo, mas não era fogo. Percebeu? Essa imagem, que não descreve a dor literal, né? Pô, não sei o que eu botei dor aqui, mas o sinal da vida do Espírito para capacitar a missão. Não é fogo literal, né? Ardor pela palavra, que é simbólico, né? Não nos ardia o coração. Arder tem a ver com fogo, mas veja, é tudo simbólico também, né? E aqui não tem a ver com avivamento. Então, você veja que as figuras mais importantes atreladas ao fogo é o juízo, é o sentido de juízo, né? E não falta texto bíblico aqui para isso. Então, perceba que essa letra ela é controvertida por causa de situações como essa, né?
Então, numa linguagem reformada, ela é mais próxima do Novo Testamento e pedir que Deus nos encha do Espírito, que nos santifica na verdade e incendeia o zelo por boas obras, do que falar sem qualificação, vem me incendiar, né? Então pode dar margem sim à má interpretação, à confusão e escândalos para quem não conhece a linguagem bíblica, tá? Aí aqui continua, né, na apostila, que já não vou continuar aqui, né, nesses pormenores, mas aqui fala sobre o batismo com o Espírito Santo é com fogo, o fogo aqui é juízo ainda, mesmo em Mateus 3, o fogo que se refere aqui não é avivamento, é juízo. Esse juízo já aconteceu lá, na época da destruição do templo, muita gente ali morreu, dessas insurreições contra o Império Romano no ano passado, especialmente a da insurreição, né, e toda aquela revolução na época que culminou com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Então isso aqui já aconteceu, tá. E claro, também se refere escatologicamente ao juízo final, ao juízo que vem no final de tudo. E essa imagem aqui de Mateus 3, né, que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, aqui está atrelado a essa expressão, né, queimará palha em fogo que nunca se apaga. Então, a gente não pode confundir, né. Você pode ler aqui depois com calma, pedindo o PDF para você entender essa questão do fogo atrelada a ao juízo, né, como a gente percebe aqui no Novo Testamento, né. Aqui tem uma questão interessante, que essa letra também nos faz refletir sobre os gatilhos emocionais. Há gatilhos emocionais nas letras e canções atuais que têm um forte apelo emocional, entendeu? Desses gatilhos emocionais trazem para a gente um apelo emocional muito forte. Então, por causa desse apelo, você se apega à canção emocionalmente, sem, na maioria das vezes, sem refletir sobre propriamente o que você está cantando. E, aliás, você deve estar me achando um pastor, um pregador, um professor frio, porque eu estou analisando friamente as letras de uma canção, entendeu? Especialmente se você tem apego emocional a essa canção por causa dos gatilhos emocionais. Tem palavras-chave que se eu falo até numa pregação, o povo fica lá em polvorosa, né? É cura, é milagre, é colocar Deus como pai para você sentar no colo dele, você abraçá-lo. Tem até uma outra canção que fala que tem esse gatilho emocional, né? Abraça-me, eu quero ser como criança, entendeu? Isso aqui é gatilho emocional, entendeu? E faz você querer continuar cantando e voltar àquelas emoções, porque a vida adulta tem as suas dificuldades, né? Você tem que pagar boleta todo mês, você tem que pagar contas, você tem problemas que esquentam a sua cabeça. Aí muita gente tem saudade da época da infância, quando não esquentava a cabeça por nada. Só estudava, brincava, tinha os amiguinhos da escola, né, recebia tudo lá na mãozinha do pai e da mãe. Então algumas pessoas usam esses gatilhos emocionais para tentar dar aquele quentinho no coração e ficar feliz por um tempo que seja, né, que está cantando. Eu conheço uma irmã que sempre que canta, não essa aqui do Incendeia, mas sempre que canta Abraça-me, ela chora. É gatilho emocional que está preso à cabeça dela, ao coraçãozinho dela, entendeu? Então, esse refrão do Incendeia, né, repete o pedido para incendiar, como se a intensidade do clamor produzisse a visitação do Espírito, né? Mas já falei, né? Deus mesmo estabelece como edificar a sua igreja, palavra, sacramentos e oração, tá? Então, não tem como você ficar pedindo muita coisa, né? Eh, e achando que Deus vai atender porque você ficou repetindo, né? Aliás, Jesus disse, né? Quando orarmos, não devemos usar de vãs repetições.
É essa a ideia, né. Enfim. Aí tem a parte da canção que diz, né: "Tempo de cantar, tempo de dançar". Você buscar uma alegria ordeira, ok, né, mas, muitas vezes as pessoas levam isso aqui ao pé da letra e começa a pular, começa a dar aqueles dons lá, né, de igrejas pentecostais, né. Aí recebe a unção lá do Homem-Aranha, aí vai que tentar subir na parede. Na internet eu vejo vídeos que causam verdadeiros escândalos, né. O cara começa a rodar igual helicóptero, ou então o cara que sobe na pilastra, assim, da igreja, começa a bater com a cara na pilastra, eu digo que essa é a unção do pica-pau, não é, enfim, não é, tem umas loucuras que o pessoal faz, porque não consegue parar para refletir de modo crítico sobre algumas práticas, né. Então parte começa aqui, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar, que repito, é bíblica também, a Bíblia é uma linguagem bíblica, mas pode levar a igreja, dependendo da igreja, se não tem maturidade, pode levar à histeria, né, porque o exagero nessas horas leva as pessoas à histeria. Então eu acredito que eu costumo dizer isso, né, eu acredito que algumas manifestações do espírito, elas já a experiência em si, espiritual com Deus, ela pode até ser verdadeira, não é. As experiências espirituais, ela tem 3 fontes, 2 são falsas e uma é verdadeira. A primeira fonte é o próprio diabo, que faz a pessoa ter algumas experiências no campo da espiritualidade para enganar a pessoa e a pessoa ficar servindo o diabo. Outra, que também é falsa, é a origem da experiência das próprias emoções humanas, o próprio sentimento humano, as emoções humanas, a própria carnalidade também do ser humano, né, pode levar a experiências que simulem experiências espirituais verdadeiras, mas o fruto é carnal, né, o fruto é apenas as emoções em desequilíbrio do ser humano. E a terceira forma, é a verdadeira, a única verdadeira dessas 3, que é a ação de Deus mesmo, né, Deus, operando e a pessoa tem experiências reais com Deus, experiências espirituais. E eu quero acreditar que essas são a maior parte das igrejas evangélicas, né, eu quero dar esse voto de confiança, né, e considerar que as experiências reais com Deus são verdadeiras das igrejas, mas, mesmo tendo uma experiência real e verdadeira com Deus, a pessoa que está tendo a experiência pode não ter a maturidade o suficiente para reagir de modo maduro a essas experiências reais. Então, tem uma visão, por exemplo, a experiência real. A visão, ela pode realmente levar a pessoa a ter o êxtase espiritual, mas o modo vai definir como que essa pessoa vai reagir a esse êxtase. Ela pode ficar em estado contemplativo por um tempo e depois passa, ou ela pode pular, ela pode querer tentar voar, dar a unção do helicóptero lá, né, rodando. Ela pode querer subir na parede, como o Homem-Aranha faz, ou como a unção do Pica-Pau, né, aquele cara lá, subindo na palestra e a bicando ali a pilastra, né, da igreja. Enfim, né, a pessoa vai reagir de modo emocional, maduro ou não. E especialmente músicas como essas, né, que trazem gatilhos emocionais, pode ser uma situação perigosa dependendo da igreja onde a pessoa está frequentando, né, do tipo de maturidade emocional que possa ter naquela igreja, não é. Então a alegria, né, da nossa fé reformada não é anárquica, mas ela brota da verdade e instrui. Logo, não há problema em cantar sobre alegria e dança, desde que o louvor ensine e conduza à santidade, e não uma espiritualidade centrada nas sensações que acontecem no culto, não é. Veja que eu dediquei bastante espaço aqui, tempo para essa música, né. Aqui essa parte, né, incendeia a noiva, a igreja e a casa, que biblicamente pedimos é que Deus o que Deus faz, que ele venha com o juízo.
já que incendiar na Bíblia tem a ver com juízo, então quando você canta isso, você está pedindo a Deus juízo. Ou, de modo mais brando, talvez, né? Você pede a Deus purificação da noiva, purificação dos pecados, aí tudo bem, tem base bíblica. Pede uma casa de Deus edificada, pede o enchimento do Espírito e os corações ardentos pela palavra, e pede o zelo santo. Tudo isso aqui tá beleza, tá tudo certinho. Não tem nada de errado aqui não, né? Mas a questão aqui, ó, é uma ação ordenada na adoração. Você não pode perder o controle pedindo tudo isso, por mais legítimo que seja, né? Tem o risco pastoral, né? Quando incendiário é tomado como catarse, ou experiência padrão do culto. Tem pessoas que ficam tão viciadas na catarse emocional, catarse é o êxtase emocional, né? Ficam tão viciadas, eu vejo a palavra viciado mesmo, né? Porque a descarga emocional que às vezes acontece no culto vicia a pessoa. Libera endorfina, que é esse composto químico, né, do nosso corpo, que nos dá a sensação de prazer. Então, a catarse emocional pode se tornar, numa igreja que não tem a base bíblica, né, pode se tornar uma experiência padrão do culto, ou seja, o culto que não tiver essa descarga emocional que gera prazer nas pessoas, não é? Se não tiver, o culto for chato. Aí, se tem muitos cultos que não têm a catarse emocional, a pessoa vai abandonar a igreja e vai procurar outra que tenha isso. O fenômeno aqui não é espiritual, é emocional, de catarse. É um culto catártico, né? É um culto com muitas descargas emocionais ali. E isso cria dependência, como a droga também cria. Por isso eu falei vício, né? Porque cria dependência emocional. Então, nesse caso aqui, né, que é o desvio, cria-se uma norma não bíblica que avalia reuniões pela intensidade emocional do culto. Eu já vi pregadores falando, inclusive, eu vou para uma igreja, se não tiver manifestações do espírito ali, ou seja, catarse emocional, né? Eu saio da igreja, porque eu prefiro uma igreja onde o diabo se manifeste do que uma igreja onde não acontece nada. Eu já ouvi pregadores falando isso. Eu já vi autores escrevendo bobagens como essa em livros, pretensamente evangélicos. Entende? Onde ele prefere a atuação visível do diabo do que uma atuação divina, real, que não tenha essas manifestações emocionais. Isso é algo muito sério, entendeu? Isso compromete a qualidade, inclusive, da sua vida espiritual. Então, em moldura reformada, o culto é avaliado pela fidelidade à palavra, pela doutrina saudável, pela santidade e pelo fruto do Espírito, entendeu? E não pela catarse emocional. Então, veja como isso aqui é muito sério. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Mas isso aqui pode comprometer mesmo a qualidade da sua vida espiritual diante de Deus, né, na hora do culto. Erros prováveis de interpretação e como corrigi-los, né, nessa música aí CD. Veja que eu estou só na CD, pela hora eu vou ficar só nesse cântico hoje, não é? Mas tem outros que eu trouxe aqui também. Erros prováveis, ó. Primeiro erro, né? O fogo, como sinônimo de êxtase contínuo, é o erro. A correção, né? O Novo Testamento chama para ser cheio do Espírito, renovação da mente, palavra habitando dentro da gente, e o fogo aqui inclui o juízo. Por isso, se usamos a metáfora, deixemos claro que pedimos a purificação e não o padrão emocional. Veja que tem que explicar. Não é só cantar e projetar a letra lá e cantar. Não é não, tem que explicar. Tem que dar uma espécie de curadoria pastoral, né? Para que as pessoas tenham consciência do que estão cantando nessa canção do Incendeia a sua igreja, né? Outro erro, ó, confundir presença atual com a segunda vinda, né? Então ele vem saltando pelos montes, né? Isso aqui se refere à atuação atual.
não é? Aí é o que difere com ele, com cabelo branco e olhos de fogo, né? Ele está conosco hoje, habita em nós por seu Espírito, mas ainda esperamos a vida gloriosa, não aconteceu agora, né? Então tem que saber também fazer curadoria pastoral sobre isso, e tem que saber explicar. Outro erro, sugerir que repetição invoca a Deus, não é? Então incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, vem me incendiar, fica repetindo a mesma ideia, né? É para dar ênfase, e também alguns acham que invocam a Deus, né, de modo mais efusivo, né, de modo mais garantido até. Nada disso, né? Jesus advertiu contra as vãs repetições, lá em Mateus 6, versículo 7. Aliás, o texto que eu já até citei aqui, né? Mais um erro, ó. A centralidade da experiência humana e não de Cristo, por causa dessa experiência humana das catarses emocionais. E esses tais gatilhos emocionais que levam, né, a gente a achar que confundir isso com experiência espiritual com Deus. Nem sempre o gatilho emocional que você tem no culto, aquele arrepiozinho, né, que você tem, nem sempre isso se reflete em experiência espiritual genuína, verdadeira e bíblica, né, e equilibrada com Deus. Aliás, eu costumo fazer piada com isso, eu costumo dizer que tanto é que você sentir arrepio no culto não é prova da atuação de Deus ou experiência com Deus ali, que quando você sente dor de barriga, você também se arrepia. E tomando o remedinho lá, passa o arrepio rapidinho, né? Então, arrepio não é, sinônimo e nem prova de experiência espiritual com Deus. É só uma prova de que você está emocionalmente comprometido por causa das catarses emocionais que você tem muito durante vários cultos. E é preciso você avaliar, será que a minha experiência com Deus é real ou ela é superficial e puramente emocional? Isso faz diferença no final, para dizer se você tem uma experiência real e qualitativa com Deus, né? Aqui tem aqui, ó, como cantar o louvor com segurança doutrinária sem jogar fora, né? Então, se vai manter o uso do cântico, que é amplamente conhecido, né, e adotado em muitas igrejas, então você tem que enquadrá-lo, né? Antes de cantar, tem que explicar a questão do fogo, que no contexto do hino significa santificação e zelo, embora a Bíblia fale também sobre o juízo. Então você tem que explicar que pede purificação, paixão pela palavra e ousadia missionária também, para poder falar do amor de Deus, né? Textos âncoras na liturgia, você vai ter que usar isso para explicar. Tem que fazer a curadoria pastoral, não tem jeito. Se não explicar, o povo fica na dúvida e entende errado, e só segue o fluxo por causa da catarse emocional, entendeu? Então tem que haver o contrapeso pastoral. Após o cântico, também orar pedindo arrependimento, o fruto do Espírito. Ou seja, você explica, canta e depois ora, sacramentando e reforçando qual o sentido do que foi cantado. E colocar esses pedidos diante de Deus em oração, tá? Então você pode, talvez, ajustar a linguagem desse cântico. Ele é tão, assim, forte que é difícil você mexer. Mas fica aqui a dica, né? Santifica, Senhor, a tua noiva, em vez de incendeia. Pode ser, né? Enche do teu espírito, enfim, você pode adaptar, né? Fica mais bíblico. Ou faz arder pela tua palavra, ou aviva a tua obra também, como está em Abacuque, né? Enfim, se você escolher alterar, você vai ter que ter uma criatividade enorme aqui, né? Para poder alterar a letra sem mexer na métrica e na poesia da letra, do hino, e torná-lo mais bíblico, né? Então, enfim. A síntese final, para a gente fechar então e passar a palavra para o pastorado, é só para finalização. A canção incendeia utiliza imagens bíblicas legítimas: noiva, igreja, casa, Cristo glorificado, o amado que vem. O ponto vulnerável é a metáfora do fogo formulada como incendiar, que sem a catequese, que eu me refiro a sem o estudo bíblico, né? Sem a curadoria pastoral,
pode escorregar para o emocionalismo ou confundir batismo com fogo com o estado afetivo desejável, tá? Ou seja, é o perigo, né, da você só tratar de modo emocional. Cantada em chave cristocêntrica, pactual e eclesial, com explicação do que se pede, purificação, santidade, remissão, ela pode ser redimida e usada para o bem da igreja, desde que submetida aos meios ordinários de graça e ao critério do façam tudo para a edificação e não apenas por uma catarse emocional, tá? O fogo não é emoção descontrolada, mas símbolo bíblico da presença purificadora e capacitadora de Deus. A noiva é a igreja santificada em Cristo e chamada a viver em santidade. O clamor da igreja deve ser por santificação, poder para testemunhar e amor verdadeiro, e não apenas por experiências intensas, repito, geralmente emocionais. Tá bom? Veja só, terminamos aqui então o pastorado, é só a palavra agora está com você, para estarmos finalizando. Joia, joia, joia. Bom dia, nossa irmã Zilmar Guimarães. Bom dia também a Marli Miranda, que está aí conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Outros irmãos que entraram, saíram, e outros que vão estar participando ao longo do dia, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vejam que hoje foi muito, muito mais profundo, né? Então, é como se o reverendo Davis ele está cada vez mais escavando, aprofundando, para que nós possamos entender. A música que ele citou, a gente percebe que o texto, o conteúdo, não é um conteúdo que está equivocado, mas a explicação para que as pessoas que vão chegar, entoar essa canção, possam entoar de forma consciente, vai demandar muito tempo, né? Então, Viu aí? Eu não falei que ia pegar fogo, né? A gente pediu tanto para incendiar, pegou fogo, né? é verdade, é verdade. Então, assim, e daí a gente vai cada vez mais aprofundando, né? Vai cada vez mais aprofundando, né? São questões que valem a pena a nossa reflexão, né? Para que nos momentos do culto sejamos, vou usar uma expressão, né, cada vez mais coesos, tanto com o louvor quanto com a mensagem, para que de fato a manifestação de Deus aconteça, quebrantando corações, né? Levando as pessoas a terem uma aproximação e conhecimento real da verdade. Fala, meu Ah, e querido. até, ó, e até falando em fogo, mais à frente, não sei se na próxima aula ou na outra ainda, pode falar também sobre a coroa de fogo, hein? Eita! Vai pegar fogo lá, vai por mim. Tem muito É, o que queimar ainda aqui, né? joia, joia. E aí, queridos amados irmãos, a ideia, vejam só, a ideia, a essência, né? Quando a gente propôs esse tema teologia da adoração, não é criticar, mas é levar os irmãos a terem consciência a respeito daquilo que nós estamos cantando Isso aí. e algumas coisas ajustar, inclusive, a letra. Tá bom? Reverendo Davidson, considerações finais e logo após, gentileza, orar por nós. Amém. Obrigado, pastor Aderson, mais uma vez, né, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Repito, não é para você cancelar grupos, cantores ou músicas, mas é para você analisar teologicamente e junto com a junta pastoral, né, junto com a equipe, e também envolvendo o pastor, fazer uma análise séria da teologia, para que você não cante bobagens, não cante heresias, e pela música que tem um apelo emocional mais forte do que uma pregação, né, você de repente não está levando a igreja para o lado errado com a música, enquanto o pastor se esforça para levar a igreja para o lado certo, né, para o lado correto nas pregações. Tá bom? Vamos orar então. Pai, nós te exaltamos pela oportunidade que tivemos mais um dia, trazer o estudo da tua palavra, pedindo a ti que nos dê discernimento espiritual e até emocional, para que estejamos, ó Pai, servindo a ti com o culto racional e não apenas o culto emocional. Nos dá a bênção da tua palavra constante em nossa vida, nós pedimos a ti, em nome de Jesus, hoje para sempre. Amém e amém.
Joia, joia, joia. Estamos encerrando então o nosso estudo de hoje. Compartilhe com outras pessoas, outros irmãos. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos retornando com o nosso Manhã com Deus. E final de semana, bazar, esteja orando aí pelo nosso bazar, para que tudo dê certo, para que vidas sejam abençoadas através do nosso bazar, tá bom? Amém. Um beijo grande, Deus abençoe, shalom. Você ia falar alguma coisa, meu amigo? Não, é só te pedir mesmo. Shalom a todos. Shalom. Bom.